Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vim falar para vocês, né, sobre a minha ida no hospital, né? No vídeo passado, como vocês viram, o Kelvin ficou aqui em casa com as crianças, para mim tá indo no hospital. E nesse vídeo eu vim falar para vocês, né, como que foi lá no hospital, o que os médicos falaram. E a Amor vai falar agora. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Mas, bom, é uma coisa assim que o resultado, né? O resultado disso é uma coisa assim que a gente não esperava, né? Uma coisa assim que chega devagarzinho, né? E às vezes toma uma proporção muito grande, né? Pode falar, mano. Depois eu falo mais. Bom, gente, vou começar bem do início, porque talvez algumas pessoas vão estar assistindo esse vídeo pela primeira vez. E vou contar pra você desde o início que eu comecei a me sentir mal até o diagnóstico, né, que o médico chegou. Então, gente, na segunda-feira, eu fiz um vídeo de faxina pela manhã em casa e tava me sentindo bem. E aí a gente deu a doida de depois do almoço ir para Teresina. Como vocês sabem, para ir para Teresina é 2 horas de viagem daqui de casa. E eu tava ainda fazendo um vídeo de faxina, ainda ia fazer o almoço e a gente tava contando em sair meio-dia de casa. Então, a gente foi uma correria, sabe? Eu arrumando, pedi ajuda pro Kelvin, porque senão a gente não ia pegar o ônibus de meio-dia. Fiz um almoço correndo, fiz um almoço bem simples, um arroz com calabresa e salada. E depois que eu terminei ali correndo o vídeo, já fui tomar banho e comi às pressas. Comi mesmo assim, sem nem pensar, só fui comendo, comendo, comendo. E já fomos fechando a porta e saindo, porque senão a gente ia perder o ônibus. Dentro do ônibus, né, só foi eu, o Kelvin, a Isabela e a Dona Maria. Dentro do ônibus, gente, eu já fui me sentindo muito agoniada, sabe? Fui me sentindo muito mal, né? Eu tava me sentindo mal, não sabia o que eu tava sentindo. E eu só queria fechar o olho e esperar passar, né? Aquilo dali que eu tava sentindo. E aí, gente, eu não fui aguentando, sabe? No meio do caminho. Eu não tava aguentando mais, né? Eu falei, porque eu falei, eu não tô me sentindo bem. E aí um homem entrou com água, eu fiquei logo desesperada. Eu falei, Kelvin, compra a água daquele homem, compra a água do homem. Aí o cara falou, não, mas o homem tá dormindo. Eu, não importa, eu só quero água, né? E fui bebendo ali aos poucos, tentando me acalmar. Só que, gente, parecia que eu ia morrer dentro do ônibus, sabe? Com aquela sensação, aquela coisa ruim dentro de mim. Até que a gente chegou em Teresina. Passei a viagem todinha com o olho fechado, tomando uns golinhos de água. Quando eu cheguei em Teresina, gente, pra mim ali parecia que eu... Não, eu pensei logo que eu não ia chegar mais em casa, porque eu comecei a passar muito mal, muito mal. Não tava conseguindo andar direito, tava com minhas pernas... Eu tava tão ruim que minhas pernas tava fraca, não tava conseguindo andar. Dona Maria foi me levando em Teresina todinha no braço, me segurando pelo braço, porque parecia que eu ia desmaiar no chão. Tava sentindo uma frieza, sabe, nas pernas. Vinha um frio nas minhas pernas e um frio aqui por detrás aqui da cabeça, que eu achava que eu ia cair no chão e ia morrer. Eu só pensava que eu ia morrer. E aí o Kel falou assim, não, talvez foi a comida que você comeu, né? Não deu tempo nem... Gente, eu comi rápido demais, né? Não... Acho que ela foi caindo no estômago enquanto eu tava andando para ir pra parada de ônibus. Aí o Kel falou assim, não, deve ser mal da comida. Na hora que você tomar um remédio, né? Ou então se você conseguir vomitar, você vai se sentir melhor. Só que, gente, eu não me sentia melhor de jeito nenhum. Toda loja que a gente parava, parecia que eu ia morrer. Uma sensação mesmo assim de... Gente, eu nunca senti isso na minha vida. Nunca senti isso na minha vida. Parecia que eu ia ter um ataque cardíaco. E eu não sei nem como que é os sintomas do ataque cardíaco. Mas já Eu tomar o só... remédio também. Foi. Aí depois, gente, da gente andar muito, o Kel falou assim, vou ali na farmácia e vou comprar um remédio pra você.
Aí ele comprou um Eno, né? E fez lá na garrafinha pra mim com água tomar. E eu tomei. Quando eu tomei o primeiro, né? Eu fiquei o tempo todo... como que fala, amor? Você fica arrotando. Ficava arrotando, arrotando. Aí o que ela falou, não, você vai se sentir melhor, você vai melhorar. E aí eu comecei a me sentir melhor. E aí depois vinha essa sensação de novo, esse frio nas pernas, esse frio na cabeça, esquentava aqui a parte do meu peito, me dava uma vontade de ir no banheiro, né? Minha barriga trouxia, parecia que eu ia dar dor de barriga. E eu pedia logo para ir no banheiro, chegava no banheiro, não era nada. E aí, gente, eu vi que eu não tava melhorando, que Elvin me deu outro Eno para tomar. Eu tomei. Gente, mas eu não tava melhorando de jeito nenhum. Eu comecei a ficar desesperada. Eu comecei a chorar no meio da rua. E eu falei, por quê? Eu falei, Kelvin, eu quero ir embora. Eu não tô me sentindo bem, eu não tô melhorando, eu não sei o que eu tenho. Aí o que falou, Beatriz, tu precisa se acalmar aqui. Porque se a gente entrar no ônibus, é 2 horas para chegar em casa. Vai ser pior se você continuar passando mal desse jeito dentro do ônibus. E aí, gente, eu sentei perto de uma árvore, né, e consegui vomitar. E eu vomitei só a comida que eu comi. Aí eu pensei na minha cabeça logo, né, eu falei, é a comida. Depois que eu vomitar a comida, eu vou se sentir melhor. E aí, gente, quando eu vomitei, eu me senti um pouco melhor. A gente continuou andando por lá, né, pra me acalmar, pra mim poder tentar melhorar. E aí toda a loja que a gente passava, eu pedia pra ir no banheiro e vomitando, vomitando, né? E até, gente, que eu me senti melhor. Eu me senti melhor, mas parecia assim que eu tinha ficado renovada, sabe? Aí já queria andar já por Teresina, né? Já tava me sentindo melhor. Mas aí, gente, eu comecei a me sentir mal novamente, né? Com esses frios, né? Com essa sensação ruim no peito, esse aperto na cabeça. E aí o Kel falou, não, agora eu acho que dá pra gente ir embora, porque eu já não tava tão mal e eu já tinha vomitado muito. E a gente pegou o ônibus de vir. Gente, eu passei a viagem todinha vindo com o olho fechado. Não dava conta de abrir meu olho porque eu ficava desesperada. Até a gente chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui logo tomar banho, né? Cheguei, porque, gente, quando eu comecei a passar mal lá em Teresina, eu só queria tomar um banho e me deitar. Eu falei porque eu falei, Kelvin, eu quero tomar um banho, eu quero me deitar. Eu quero, minha mãe, você vai banhar onde aqui, né? Mas molhava minha cabeça, molhava meu rosto, sabe, gente, aquela agonia por dentro. E aí, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tomar banho e me deitar. Me deitei na cama, sabe, e aquele desespero, meu coração muito, muito acelerado. E eu entrava assim mesmo, gente, em desespero, sabe, porque eu não sabia o que eu tava sentindo. E quando eu senti essa sensação, né, desse frio nas pernas, desse frio na cabeça, desse frio no peito, me dava uma dor de barriga, mas não saía nada. Me dava uma ânsia de vômito, mas eu já não tinha mais nada para vomitar. Eu passei 2 dias sem comer, gente. 2 dias sem comer. Não, aí ela ficou esses 2 dias sem comer, né? E eu não entendi o que ela tinha, né? Ela tomou aquela aguardente, né, Alemanha, porque eu já senti isso, só que era mal do estômago, né, a comida que fez ruim, né, e ela sentiu a calabresa azeda, né. Então até o momento a gente só achava que era por causa da comida, né, então ela ia ficar boa quando saísse do organismo. E aí entrou os 2 dias sem comer, né, a barriga dela começou a ficar lá dentro, ela não conseguia comer e tudo isso a sensação de cheia, né. Cheia. Por Isso, gente, que a gente... Rapidinho, amor. É por isso que a gente achava que era algum problema no estômago. Porque eu sempre senti uma sensação de cheia, sabe? Como se a comida tivesse aqui entalada na minha garganta. E aí eu falava, amor, tô me sentindo cheia. Eu não dava conta de comer. Eu não sentia vontade de comer. E quando eu tentava botar alguma coisa na minha boca, não entrava. Porque parecia que estava entupida a minha garganta de tanta comida. Eu só bebia água. Tomei chá de boldo, né? Não melhorou. Tomei aguardente, não melhorou. Tentei vomitar, não vomitei. Então, gente, a gente estava achando que era algum problema no estômago, né? Da comida que fez mal. Então aí, tipo, como a gente não sabia, né, como eu conhecia esse sintoma, né, só essa sensação de cheio que eu não entendia, né.
Mas aí depois de 2 dias, né? Segunda e terça. Não. Foi, Segunda e terça. Aí ontem, quarta, né? Aí Não, foi ontem, quarta. Aí a Beatriz foi no hospital, né? Aí, porque eu falei pra ela que não tinha como mais não. Eu falei pra ela, vai lá menos tomar um soro lá, alguma coisa assim, né? Que foi aí que a gente descobriu que a gente ri, né? Mas é bem sério, né? Que não era nada daquilo que a gente tava pensando, né? E a Beatriz conseguiu ir, né? Passando mal de novo. Aí foi com a minha mãe, eu fiquei em casa cuidando das coisas, né? Cuidando dos meninos. E quando chegou lá, já foi assim, rápido, né? Atendimento. Quer falar como é que foi lá na Não, gente, triagem? foi tão rápido o atendimento, porque eles ficaram com dó de mim, sabe? Na hora que a enfermeira me viu, que eu fui passar pela triagem, ela ficou logo com dó de mim e a primeira pessoa que chamaram para ser atendida no médico foi eu. E como é que foi lá na triagem? Foi assim, gente. Quando a gente chegou, né, eu já cheguei passando muito mal, porque nesses dias eu ainda não estava comendo. Já era o terceiro dia que eu estava sem comer, na quarta-feira. E aí quando eu cheguei lá, a gente foi atendido e já me chamaram para triagem. Na triagem a dona Maria entrou comigo, porque eu tava sentindo que eu ia desmaiar no chão. Quando eu cheguei lá dentro, né, aí a enfermeira perguntou, Beatriz, o que você tá sentindo? Gente, na hora que eu fui falar, eu não falei mais. Eu só chorei. Chorei, chorei, chorei. E ela logo ficou me olhando, né? Aí ela falou assim, você consegue falar? E eu ia tentar falar de novo e eu só chorava. E aí eu falei assim, eu tô muito fraca. Aí ela falou assim, por que você tá fraca? Você não tá comendo? Aí a dona Maria foi e falou, não, ela não tá comendo. Aí ela falou assim, é crise de ansiedade, não é? E eu não falava, gente. Eu não falava, eu não conseguia falar. E nem sabia o que E nem tinha. sabia o que eu tinha. Eu não sabia explicar o que eu tava sentindo, não sabia falar porque eu só chorava. E aí ela falou assim, não, tudo bem, pode esperar lá que o médico vai te atender. E saí, gente. Só isso que eu consegui falar foi que eu tava fraca. E a dona Maria falou pra ela que eu tava sem comer, né? E só isso. E na hora que a gente sentou lá para esperar o atendimento do médico, eu fui já a próxima a ser chamada. Quando a gente entrou, gente, eu já tinha orado muito para que Deus enviasse um médico que realmente quisesse entender o que eu estava passando, porque eu só queria melhorar, né? E tem muitos médicos e quando a gente chega no hospital, ele só te olha, te passa um remédio e você vai embora. E eu não queria isso, eu queria melhorar. E aí quando eu entrei, né, sentei lá e aí o médico perguntou, né, Beatriz, o que você tá sentindo? No que eu fui falar de novo, eu não falei mais, gente. Eu só chorei. Só chorei, chorei, chorei. Eu não dava conta de parar de chorar. E aí ele perguntou pra dona Maria o que eu tava sentindo, né? E a dona Maria tentando contar pra ele, porque a dona Maria e o Kelvin também não sabia muito o que eu tava sentindo, porque todo mundo tava achando que era o estômago, né? Era porque eu passei mal da comida. Então eu só falava disso, que eu tinha comido e tinha passado mal. E até que eu fui tentando me acalmar, e aí eu fui contando pra ele como eu tô contando pra vocês. Contando que eu tinha saído na segunda-feira, comi correndo, comecei a passar mal. Comecei a contar pra ele que eu tava sentindo essa frieza nas pernas, na cabeça, uma sensação que eu ia morrer, que eu não tava conseguindo comer, que eu tava me sentindo cheia todo o tempo. E, gente, fui contando pra ele, sabe? Fui parando de chorar e fui conseguindo contar pra ele. E aí, gente, assim, o que ele falou pra mim, sabe, me ajudou muito, sabe? Igual eu falei pro Kelvin, né, depois que a gente chegou no hospital, que o Kelvin ficou assim um pouco bravo, né? Porque o médico não fez muito, né? Que o Kelvin falou assim, ai, ele não te passou um remédio, ele não passou um soro pra você tomar, né? Mas eu falei, amor, só o que ele fez por mim já me ajudou muito. E aí ele falou pra mim, Beatriz, o seu tratamento não é aqui, Amor, tem que dizer o né? que você tem. O que ele disse que você Ele tem. falou, gente, que isso é uma crise de ansiedade, né? Diz que era um problema mental, não era físico, né? Diz que tudo isso era mental. E bom, gente,
depois, né, do que ele falou, né, eu entendi, né, o que eu tinha, que era o que a gente mais se preocupava, era com o que eu tinha. E ele falou pra mim, né, que eu precisava de buscar um tratamento, que eu não precisava ter vergonha disso, que como existe doenças do corpo, existe doença do coração e doença da mente, que eu precisava procurar um psicólogo e um psiquiatra para ele poder diagnosticar, né, o que eu realmente tinha. Que ele disse que existem 3 fases, né, da psicologia, que é a ansiedade, a depressão e a crise de pânico, né, que ele disse que não era o meu caso, mas que eu precisava procurar um tratamento. E aí, né, ele informou a gente aonde era que a gente procurava esse tratamento pelo SUS, né, que é um lugar chamado CAPS, que é um tratamento, né, pico social. E aí a gente se informou, né, na onde que era que a gente ia lá. E ele não passou nenhum medicamento, né, porque ele disse que ele não pode passar o medicamento, porque às vezes ele pode passar alguma coisa que piore o meu caso, mas que o pior eu já tinha feito, que era reconhecer que eu tinha um problema e que agora era procurar ajuda com o médico. E a gente saiu de lá, né, e a gente já foi procurar onde era esse CAPS, a gente achou e foi lá, só que não atenderam a gente, porque disse que a gente não era da região onde atendia, que a gente tinha que procurar a região que atendia a nossa cidade aqui. E aonde ele falou era muito longe, eu não sabia onde era. Era em outra cidade, Água Branca. E a gente mora em Nazária, né? Tipo, daqui a gente vai pra Teresina e daqui tem outra cidade, né? Tipo, Água Branca você tem que sair de Teresina em outra saída e conseguir chegar lá, né? Então... em outra cidade. Não tinha nem lógica uma coisa dessa, né? E aí, gente, a gente saiu de lá, né? E foi pra parada de ônibus, né? Porque a gente não sabia onde era, a gente estava só nós duas, já era quase meio-dia, a gente nunca tinha comido nada. E aí a gente foi pra parada de ônibus e vim embora para depois a gente saber o que fazia. Na parada de ônibus eu consegui comer, né? A gente pediu lá uma marmita para comer e eu consegui comer a metade da comida, consegui tomar um refrigerante, né? Só que quando foi para entrar no ônibus eu comecei a passar mal de novo, né? Com esse desespero, com essa sensação ruim dentro de mim. E aí eu vim a viagem todinha com o olho fechado. Até chegar em casa, e chegamos em casa, eu contei tudo pro Kel, o que tinha acontecido, né? E isso, gente, me ajudou muito, sabe? A entender o que eu tinha. É uma forma de tratamento, né? Eu acho que o primeiro tratamento é você saber o que você tem, né? Porque eu pensava 1001 coisas. Gente, quando eu falei pra minha mãe o que eu tava sentindo, a minha mãe ficou logo desesperada, porque minha mãe achou que eu tava tendo um infarto. O Kelvin pensou que eu tava com um problema no estômago. A dona Maria... Pra mim, ela não precisava ir no hospital. Era só esperar mais uns 2 dias. Não precisava ir no hospital, que eu tomando chá, tomando remédio, eu ia melhorar. Eu também achei. E a dona Maria achou que eu tava com problema no fígado. Ela disse que era meu fígado, que tava muito inchado, né? Que devia ser alguma intoxicação alimentar, que tomando chá, tomando as coisas também ia melhorar. E eu ficava perdida nisso tudo. Eu não sabia se eu tava tendo um infarto, se eu tava com problema no estômago, se era o fígado. Eu só sabia que eu não tava bem. E todo o tempo eu falava pro Kelvin, eu não tô bem. Não tô me sentindo bem. Se eu não melhorar, eu quero ir no hospital. E o Kelvin, não, calma, calma que você vai melhorar. Então, gente, a partir do momento que eu soube o que eu tinha, eu já me senti muito melhor. Fiquei preocupada, né? Porque eu não sei o que é isso, eu não sei de onde vem isso. Ó, e uma coisa também que eu falei pra Beatriz, né? Sobre ir no hospital, né? Às vezes você tá bonzinho, né? Tipo, bom assim, você passou mal e tudo, aí você vai no hospital, você vem com alguma coisa mais séria, né? Que foi o que aconteceu na pandemia, né? Você ia lá que tava com um machucado no dedo, terminava pegando Covid e às vezes morria, né? E foi isso que, tipo, é o meu medo, né? De ir no hospital. Tipo, é ir no hospital mesmo quando realmente tá morrendo, né? E quando ela falou do coração, né?
Aí eu fiquei mais preocupado, né? Acelerava, esfriava a cabeça e tudo, né? E por isso, né, que eu não queria que ela fosse. Mas é bom saber, é bom pedir ajuda, né? É. E tipo, a gente tá fazendo esse vídeo, né? Porque às vezes acontece e a gente deixa pra lá, né? Acontece e deixa pra lá e às vezes é uma coisa dessas, né? E é uma coisa que, igual falou, né? Uma doença na cabeça, né? Não sabe ali, né? Mental, né? E eu levo muito na brincadeira, assim, né? Fico rindo, mas eu sei que é sério, né? Mas é mais pra isso, né? E pessoal, assim, né? E também a Beatriz tem um problema muito sério, né? De não falar as coisas que ela tá sentindo, né? Ela guarda muito pra ela, né? E eu não, eu por outro lado, eu sou mais explosivo, né? Se a gente briga, eu já falo tudo que eu tô sentindo. E ela não, ela segura tudo que ela tá sentindo e guarda pra ela, né? E depois, às vezes no outro dia, demora, às vezes demora assim 1 hora, 2, hoje tá mais rápido, né? Ela vai lá e depois fala tudo que ela tá sentindo, mas pra mim, né? E quando é com outras pessoas, aí ela nunca fala, né? Ela guarda isso, né? E isso causa ali muito problema sério, né? Assim, a gente já sabia disso, a gente já falava com ela antes de acontecer isso, né? Pra ela não guardar, ela falar o que ela tá sentindo, né? E esses dias a gente tem assim, né? Enfrentado bastante coisa, né? Fora daqui, né? Da internet, tudo. Até às vezes na internet a gente recebe um comentário ruim, outra coisa, né? Mas eu acho que aqui a gente já consegue lidar melhor do que com as pessoas aqui do mundo real, né? Tem muita pessoa má aqui, né? Má mesmo, que às vezes usa um momento que pode só para dizer alguma coisa e sai fora, né? E às vezes essa começa uma das causas, né? Que foi lá atrás. Aí a gente conversando, depois que ela chegou, a gente foi procurar as causas, né? Porque quando o médico diz o sintoma é o quê? É coisa que para você falar, né? O que você está sentindo. E a gente foi procurar lá atrás, da onde que começou os gatilhos, né? Chama de gatilho. Às vezes é uma lembrança do passado que acontece. Às vezes é uma coisa que uma pessoa fala que tipo te faz muito mal e você guardou ali, né? E graças a Deus comigo e com a minha mãe ela consegue falar, né? Mas com outras pessoas ainda não, né? Ainda não chegou, né? E aí é uma das causas, né? E vai juntando, juntando. E também a gente quer fazer uma viagem. Era para ser uma novidade, né? E tipo, isso começou a fazer mal para Beatriz, porque a gente vai ficar longe um tempo, né? A gente ia ficar longe por quê? Porque eu iria primeiro para poder preparar o lugar, né? Alugar uma casa, comprar geladeira, fogão. Porque tem as crianças, né? A gente não pode chegar e dormir no chão, todo mundo. A gente tem que comprar uma cama. A gente tinha que fazer isso. E para fazer essa viagem, a gente precisava de um processo, né? Trabalhar, juntar dinheiro, ver como que seria, o que a gente faria quando chegasse lá, né? E a gente precisaria se preparar aqui antes de ir. E eu teria que ir antes para preparar tudo para quando eles fossem, tá tudo ok, né? Porque o Isaac estuda, né? E a gente não pode, por causa da nossa decisão, afetar ele, né? Então veio uma pressão muito grande para cima dela, né? E domingo a gente estava conversando, né, antes da segunda, sobre isso, né? E ela falando, tanto que ela estava angustiada sobre isso, né? E eu falei que estava tudo bem, né? Que estava indo conforme o planejado, né? O tanto de dia que a gente precisava juntar, o que precisava ser feito. Aí na segunda a gente foi comprar malas, né, para essa viagem, né? E talvez isso possa ter sido o gatilho mais forte, né? Que aí talvez assim fala assim, a ficha caiu, né? Agora a gente vai e o Caio vai passar esse tempo longe, né? E a Beatriz se sentiu muito sozinha, né? Que é um dos maior sintoma, né? Que ela falou sempre, né? Que é o pânico assim, né? Um pânico, não, uma ansiedade de se sentir sozinha, essa sensação antes de acontecer, né? Tipo, eu até saí de casa para ir deixar o Isaac, ela se sentia já sozinha, né? Antes de ontem, né? E tipo, a gente foi vendo os gatilhos, né? Então, caso alguém também esteja aí, né, que sinta alguma coisa dessa, né, é sempre bom saber o que te motiva a se sentir assim, né? Que às vezes é até sentimentos ruins, às vezes é uma coisa ruim que a pessoa fala com você. E aí a gente, nesses momentos, a gente vê quem são realmente, que são as pessoas importantes para nós, né? Quem é que se importa realmente.
E esse vídeo é para isso, né? Para falar um pouco do que a Beatriz sentiu e do que são as causas, né? E não motivar, eu não sei se motivar, né? Mas mostrar que também as pessoas que estão por aqui sentem, né, essas coisas. Eu tava falando pra Beatriz, né? Que é uma coisa que a gente acha que só acontece com o vizinho, né? Só com o pessoal da televisão, com os famosos. Não, e uma pessoa normal sente isso também. E assim, igual a Beatriz já tem assim bastante gente que segue ela e tudo, né? Então é uma pessoa assim que é visada, né? Então acontece também com ela, não é que esteja tudo bem, né? E a gente tinha duas saídas, né? Era parar o conteúdo assim de vez, né? E tipo de acabar, né? Talvez não voltar um dia, mas eu acho que seria pior, né? Porque a Beatriz gosta muito de fazer vídeo, né? Se vocês verem o tanto que ela sorriu antes de começar esse vídeo, né? E eu fico vendo, eu vejo que é uma coisa que faz bem, né? Aí eu falei, amor, você vai ter que fazer uma live aí, passar o dia todo conversando, né? Ela sorri, ela se diverte, ela manda beijo. Vocês falam, manda comentário bom pra ela. Amor, calma. Mas ela gosta muito, né? Então, se parar isso aqui, talvez seja ainda pior, né? Porque aí o que ela sente hoje? É vontade de ficar deitada. É ficar deitadinha e tentar ali dormir, né? Aí eu falei, mas não tem como você passar o tempo todo dormindo. A gente tem que combater isso, né? A gente tentou fazer uns exercícios hoje, né? Que disse que é bom. De tarde a gente vai ver se faz uma caminhada. Também a Beatriz está tomando um chá. Um chá. E, pessoal, assim, né? Igual eu tô falando, né? Se você tá passando por isso, evita tomar qualquer remédio que você não saiba, que não for um profissional que passar, né? Tenta usar coisas naturais, né? Que não vicia nada, né? Porque eu sei que esses remédios têm eles te dão ali, né? Uma sensação boa, mas eles são viciantes, né? Porque você quer sempre estar nessa sensação boa, né? Então tenta se apegar a chá, igual ela falou que quer conversar. Quer conversar, então a gente conversa. Estamos aqui fazendo esse vídeo. Ela queria fazer sempre o vídeo, né? Aí eu perguntei, mas ela não estava conseguindo, né? Aí eu perguntei se quer que eu ficasse aqui com ela, né? Para fazer. E a gente agora tá aqui, né? Fazendo. Então, se você puder, né? Sempre deixa um comentário positivo, né? Alguma coisa que motive ela, né? E se vocês quiserem continuar tendo, né? Eu não sei se a Beth ainda quer falar, mas vocês querem ficar acompanhando, né, o processo de ver, né, um psicólogo, essas coisas. Ver como que vai ser o processo até ela ficar boa, né? Porque com certeza, com a fé em Deus, né? Que ela vai ficar bem. Aí você deixa nos comentários que a gente continua. Mas às vezes também você acha muito chato, né? Que às vezes para quem não tá passando por isso é chato, né? Ficar escutando a pessoa dizer que só quer ficar deitado, né? Acha que é preguiçoso, né? Não entende, né? Fala assim, nossa, eu só quero. Porque eu achava isso, né? Não vou mentir, né? Quando eu sabia de uma pessoa que falava assim, ela só quer ficar deitada e tudo, eu achava que era besteira, né? Até acontecer com a gente, né? Aí você vê assim que realmente existe, né, aquilo. Então se você quiser acompanhar, deixa no comentário que fica bom a gente saber, né? Bom, gente, é assim também, né? Assim, gente, o Kel falou mais porque eu não consigo, sabe? Eu ainda não tô sabendo lidar com isso, né? Então, eu queria ter feito esse vídeo só, né? Mas eu vi que eu não ia conseguir. Eu ia passar aqui todo esse tempo chorando, gente, porque eu tô muito emotiva, né? Eu não tô sabendo lidar com isso ainda, mas já tô procurando ajuda, né? A gente já viu que pelo SUS tá muito difícil, né? A gente já correu atrás de saber como que a gente vai ter essa consulta, como que a gente consegue. A gente também já viu como que faz particular para a gente poder resolver logo o problema. Eu não sou uma pessoa de esperar muito, gente. As pessoas acham que, igual há muito tempo, gente, vocês que me seguem aqui sabem que há muito tempo eu falo que eu ando doente, que eu ando sentindo isso, que eu ando sentindo aquilo. E, tipo, do nada eu já tô boa e não procuro mais. Mas, tipo, dessa vez eu não quero esperar, né? Eu já falei pro Kelvin, não quero esperar. Eu já sei o que eu tenho, então eu vou procurar ajuda. Eu quero melhorar. Então, assim,
Se vocês quiserem acompanhar isso, né, que é igual eu falei pro Kelvin, né, eu acredito que muitas pessoas passam por isso e não sabem que estão passando por isso, né, muitas pessoas também sentem isso, ou às vezes sentem menos do que isso, tem o mesmo problema, mas não sabe o que é, né, e se a gente não procura um tratamento, isso vai ficando pior. Como o Kel falou, né? Eu tenho esse defeito, né, de guardar tudo pra mim. Tudo eu guardo pra mim. Eu não gosto de falar pras pessoas, né? Porque eu não sei, gente, eu não sei. Eu sou assim, sabe? Desde criança eu sou assim. Não gosto de contar nada, né? Eu guardo muita coisa pra mim, guardo muita angústia, muita tristeza. Tudo que fala pra mim de ruim, eu guardo pra mim. E tipo, gente, uma hora o corpo não aguenta, né? Porque o Kelvin fala, né? O Kelvin fala assim, eu não sou baú para guardar segredo. Só que o meu baú aqui, ele explodiu. Ele não conseguiu mais, né? E quando ele explodiu, aconteceu tudo isso. Ontem a gente viu que até eu já passei por isso, né? Essa coisa do coração acelerado, né? E esse frio na barriga, frio nas pernas, frio na cabeça, eu já senti isso. Mas foi em outro momento, né? Ano passado, a gente nem gravava vídeo, nem nada, né? E eu trabalhava bastante, muito mais do que hoje, né? Pela internet, né? Então, tipo, dependia tudo de mim, 100%, né? Não tinha renda de nada, nós não tinha mais nada, né? Nós só tinha eu trabalhando, né? E às vezes a pressão era muito grande, eu não falava para Beatriz, né? E um dia eu falei, né, Beatriz? Eu tô sentindo isso e isso, né? Mas só que a gente não sabia o que era, né? Mas eu falei, e não teve assim uma coisa eu passar mal, vomitar, nada. Só o coração acelerava e depois ficava bom. E tipo, foi assim uma semana, duas. Aí quando eu conversei com ela, foi aí que eu me senti melhor, né? Então pra mim foi simples, né? Eu passei por isso sem saber o que era, né? Só que aí hoje a gente, olhando para trás, a gente viu que eu comecei com isso também, né? Só que eu não me deixei abater, né? Eu não parei o que eu estava fazendo, eu conversei com ela, eu não só me deitei, mas eu sentia também essa vontade de só ficar deitado, né? Eu até via, né? Que do nada eu me deitava, né? Tava trabalhando. E bom, gente, quando a gente não sabe o que é, a gente critica. Esse é o maior defeito da gente. Né, que nos dias que eu passei mal, quando eu falava pro Kelvin, o Kelvin ficava um pouco zangado, né? Eu falava pra ele, amor, tô sentindo isso e isso. E toda hora ele perguntava pra mim, você tá sentindo bem? Eu falava, não tô me sentindo bem. E aí eu falava pra ele, eu não tô dando conta, eu tô sentindo assim, assim. E tipo, eu só queria que ele entendesse o que eu tava sentindo, mas ele não conseguia entender o que eu tava sentindo, sabe? Então, assim, depois que o médico falou o que era, né, assim, eu acho que ajudou todo mundo, sabe? Todo mundo. Ajudou tanto eu, ajudou tanto o Kelvin, né? A ter mais paciência, a tentar entender o que eu tô passando. A Dona Maria, todo mundo, sabe? Todo mundo conseguiu entender o que eu tava passando. E eu também, assim, gente, não fiquei muito conformada, né? Eu não queria aceitar isso, porque eu pensava que eu não tinha isso. Eu não tenho isso, sabe? Eu não consegui aceitar logo, tanto é que eu liguei pro Kelvin chorando e eu falei pro Kelvin, falei, amor, eu não sou assim, eu não tenho isso. Não é isso, eu não sou assim, eu não tenho isso. Mas depois, cada vez mais que eu vou conversando com o Kelvin, né, quando eu me sinto assim muito mal, Vai aceitando, eu né? vou aceitando e eu vou entendendo que realmente eu tenho um problema, sabe? Eu vou caçando na minha cabeça situações e eu vejo que realmente eu tenho um problema. Então, assim, eu tô conseguindo aceitar mais, né? Não que é uma coisa de outro mundo, mas que a gente acha que com a gente isso não pode acontecer. Pode acontecer com outras pessoas, mas comigo não. Então, gente, eu acho que a gente já conversou muito. Só quero falar pra vocês, gente, que eu vou melhorar, tá? Vou melhorar, com fé em Deus, porque existem os médicos, mas eu creio que há um Deus que tem a capacidade de me dar a cura, mas eu sei também que Deus deixou os médicos, né, para cuidar, então eu vou procurar o tratamento. Se vocês quiserem acompanhar o meu tratamento, o que eu vou estar fazendo, né? Igual a gente vai ter que ir no hospital, né, para passar por um psicólogo e tudo.
Então, se vocês quiserem acompanhar tudo isso, né, que vocês possam colocar aqui nos comentários que vocês querem sim acompanhar. Também encorajar vocês, gente, que se vocês em algum momento sentem algum desses sintomas, sabe? Não precisa ser igual o meu, mas até igual o Kelvin, que só sentia esse aperto no peito, né? Essa vontade de se deitar, essa coisa ruim dentro de você. Gente, não demore para vocês pedir ajuda. Não custa nada você passar por um psicólogo e saber se você tá bem. Que eu acho que, gente, igual foi pro Kelvin, que dinheiro do mundo não paga o que a gente sente. Sabe que isso não adianta você ter dinheiro e você não ter paz, você não ter alegria, né? Então, assim, eu tô conseguindo entender mais isso, né? E também, gente, tô me apegando muito a Deus, é o que tem me ajudado muito, né? Me apegar mais a Deus, porque eu sei que eu vou conseguir, gente. Eu tenho isso dentro de mim que eu vou conseguir, porque eu tenho um Deus que criou tudo isso e que essa doença não vai me vencer. É isso. Bom, pessoal, então a gente vai finalizando por aqui. Acho que deu quase uns 40 minutos aí, 1 hora de vídeo. E, bom, você chegou até aqui, né? Eu sei que você se preocupa com a gente. Então deixa aquele like aí pra gente saber que a gente tem pessoas aqui que gostam da gente, né? De mim, da Beatriz. E eu vou tentar, né? Eu não sei se eu vou conseguir continuar colocando vídeo, né? Eu fazendo as coisas, porque agora eu vou cuidar dela. E eu cuidar dela é cuidar de casa, é cuidar dos meninos. E toda hora é uma conversa, né? O Isaac fala uma coisa, a Isabela já conversa também. Nós não entendemos, mas conversa. E vai ser uns dias difícil, né? Aqui pra gente, porque a Beatriz é o coração da casa. Ela tanto tá com os meninos, tá comigo, tá com as coisas dela, né? De fazer de casa. E eu vou ter que tomar um pouco esse parte do coração. E espero que ela fique boa logo. Eu também espero dar conta, né? E é pedir para Deus a força, né? Que para dar conta de cuidar de tudo e cuidar das crianças, né? Então, pessoal, vamos se despedir, né? Então, pessoal, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Fique com Deus.